Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Francisca Neri, essa é a Francisquinha, minha parceira de todas as aulas. Nós estamos aqui hoje, crianças, na 42ª aula. Vamos dividir a aula em duas partes, como a gente sempre faz na última aula de cada bloco. E hoje, Francisquinha, é um dia bem especial, você sabia? É a nossa última aula de 2020. Passou rápido, não é? Como esta aula é o número 42 aulas neste período de distanciamento social. Vamos então à nossa revisão, que é a nossa primeira parte, certo? Preparados para revisar comigo, fazer aqui uma retrospectiva deste bloco? Então, olha só, na nossa 37ª aula, nós estudamos a letra da canção Noite Feliz, do Padre José, com a melodia do Franz Gruber e também o poema A Porta, de Vinícius de Moraes. Cantamos, interpretamos, relembramos o que é um poema, uma letra de canção e descobrimos que esses dois gêneros têm muito em comum, não foi, Francisquinha? Por que que tem em comum? Porque é em forma de versos, de estrofe e tem rima. E quando o poema ele é musicalizado, ainda fica mais fantástico. Porque além da poesia que traz o poema, vem a poesia musical. Os arranjos, fica tudo muito perfeito. Na nossa 38ª aula, nós estudamos o poema Um Feliz Natal, de Maria Carolina e Castro, e o poema Foca, de Vinícius de Moraes. Exploramos leitura, escrita, rimas e a interpretação dos dois textos. Brincamos, fechamos a lacuna do texto, a foca que estava descoberta, descobrimos as rimas do poema e depois nós focamos em algumas palavras-chave do texto, certo? Na nossa 39ª aula, nós continuamos estudando sobre o poema por meio do texto A Casa e Seu Dono, de Elias José. Tiveram tempo de pesquisar, foram lá, já pesquisaram alguma coisa sobre Elias José, que também tem outros textos belíssimos que vocês vão gostar. Trabalhamos o texto O Gato, de Vinícius de Moraes, a leitura, rima, interpretação e o processo de escrita por meio também de algumas palavras-chave. Nosso tempo aqui na Francisquinha não é longo, então a gente tem que priorizar algumas palavras. E aí vocês têm que suprir o outro tempo acessando a plataforma, fazendo as atividades, certo? A nossa 40ª aula, nós estudamos o texto A Galinha Choca, de Marie France Eliard de France. Por meio dele, nós estudamos antônimo e sinônimo, lemos e interpretamos o texto, exploramos a escrita e nos divertimos com o poder mágico da leitura, certo? Na nossa 41ª aula, o que nós estudamos? Você lembra, Francisquinha? Nós estudamos, ou melhor, nós revisamos a escrita de palavras com R. O R no início, o R no meio entre duas vogais. Descobrimos que quando o R está sozinho no meio de duas vogais, ele fica fraco. E aí, quando ele quer ficar forte, para escrever, para a gente ler com um som mais prolongado e mais forte, a gente precisa de um outro R. Nós exploramos o que mesmo? Dois textos. Nós trabalhamos com Trava-Língua, A Roupa do Rei de Roma, e o poema com o mesmo nome, A Roupa do Rei de Roma, de Omar do Recanto das Letras. Um acróstico belíssimo, até dei uma pincelada o que era um acróstico. Foi prazeroso, não foi, Francisquinha, brincar com a escrita por meio desses dois textos. Descobri que nós podemos, sim, travar a língua lendo os trava-línguas. E agora, a nossa 42ª aula. Nessa segunda parte, nós vamos explorar alguns sinais de pontuação. Até coloquei alguns aqui no quadro, ó. O ponto de interrogação, de exclamação, 2 pontos, o ponto e a vírgula. Vamos explorar só alguns. Nós vamos retornar o poema com o nome Pontuação, de Anésio Caetano, que nós estudamos na nossa 35ª aula. Vamos relembrar a função de cada um deles. Vamos explorar frases, brincar com a entonação de voz que cada sinal possui quando você coloca ele no texto, entre outras pequenas alegrias, né? Nós vamos começar relembrando o conceito do que é sinal de pontuação. Acompanhe na tela. Olha só essa imagem. O ponto final serve para indicar o final de uma frase, certo? O de exclamação indica a expressão de sentimento, raiva, ódio, alegria, surpresa. O ponto de interrogação, quando você quer saber algo, você faz uma pergunta. E a vírgula indica uma pequena pausa na leitura.
Eu, por exemplo, né, Francisquinha, eu estou sempre tendo que me policiar. Por quê? Eu falo muito rápido e tem que pausar. E a vírgula é justamente para isso, para nos ajudar com a pausa. Olha essa outra imagem, que traz um pouquinho mais dos sinais, mas com o mesmo conteúdo, com o mesmo conceito. Para que serve o ponto de interrogação? Para que serve de exclamação? Para que serve o ponto final e tem um ponto seguido no meio do texto? A vírgula, 2 pontos e o uso do ponto e da vírgula, que é uma pausa maior, mas é menor. É maior do que a vírgula e menor do que o ponto. Ela está lá no meio, por isso que é ponto e vírgula. Então, como eu já falei, os sinais de pontuação é como se fosse os sinais de trânsito. Lembra que eu falei isso aqui? Quando você está na rua, passeando com teu pai, tua mãe, com alguém no carro, tem que ficar o quê, ó? De olho nas placas, nos sinais de trânsito, onde fala que tem que virar para a direita, para a esquerda, tem que parar. No semáforo, onde está lá vermelho, amarelo, o verde, pare, passe, espere, atenção. Mas agora, então, nós vamos retomar a leitura do texto que eu falei para vocês. Pontuação, Anésio Caetano. Esse texto, como eu falei na outra aula, ele não está no material de vocês, por isso que tem que prestar mais atenção ainda para depois a gente explorar um pouquinho. É um poema belíssimo que traz um pouquinho sobre eles, explicando a função deles na escrita. Vamos lá? Pontuação, Anésio Caetano. Para você me conhecer, basta apenas perguntar, sou um ponto de interrogação e você vai me usar. De uma coisa tenho certeza, sou diferente na entonação. Causa espanto ou surpresa, eu sou o ponto de exclamação. Uma parada rapidinha que nem dá para perceber. Sou a vírgula amiguinha que vai ajudar você a ler. Sou parada obrigatória do imaginário e do real. Começo, meio e fim da história. Sou o ponto final. Belíssimo, não é, esse poema? Então, deixa bem claro como usar cada um deles. Eu já falei, inclusive, em outras aulas, que se ao escrever eu não uso o sinal correto, a pessoa que vai ler ou que vai ouvir alguém lendo não vai entender que mensagem eu quis transmitir. Então, vamos relembrar? Olha só, para eu fazer uma pergunta, eu vou usar o quê? Aqui, interrogação. Sabe quando a gente brinca com alguém que faz assim, ó? Tá dizendo, o que foi? Não entendi. Perguntou. Quando você faz aquela cara de surpresa, de alegria, de tristeza, de raiva, você exclama, que dia lindo, que aula tão rápido, o tempo passou rápido, então você exclama. Os 2 pontos é quando você vai citar a frase de alguém. Lembra quando a mamãe te dá aquela ordem de arrumar o quarto? E aí alguém fala, mamãe disse, 2 pontos. Ou então teu irmão mais velho que está querendo tirar sarro com você, está lá sorrindo da tua cara e fala, ei, a mamãe disse, quando eu chegar eu quero a casa, o quarto arrumado. E aí você vai usar o quê? Os 2 pontos lá na mamãe disse, por quê? Vai citar o que a mãe disse. Então é um aviso que vai vir a frase de alguém. O ponto, como disse o poema bem certeiro, olha o que diz do ponto, ó. Sou parada obrigatória, então parou, ele está lá, dá a pausa. Do imaginário e do real, começo, meio e fim da história, sou um ponto final. Falou? Fechou a frase. Por exemplo, eu gosto de chocolate, eu afirmo, ou então eu posso fazer uma frase negativa. Não gosto de chocolate, que não é verdade, né, Francisquinha? Então, assim, a gente vai fazendo, colocando, vai usando na escrita. Na fala, eu não tenho ele sinal gráfico, porque eu vou entonar a minha voz. É no ritmo que eu falo, é como eu falo, que você vai descobrir qual deles que eu usei. Por exemplo, se eu pergunto, que horas são? Você já sabe que eu usei a interrogação, porque eu fiz uma pergunta. Quando você fala, que susto! Assustou. Então, é exclamação. Quando eu falo, a professora disse. Então, você já sabe que veio uma fala depois. Quando você fala, a aula está chegando ao fim. Aqui eles mostram uma plaquinha para mim, com o nome encerramento. Aí, quando eles falam, a aula está chegando ao fim. E a vírgula, quando eu vou usar o quê?
Quando eu vou falar, por exemplo, fui ao mercado, eu comprei bananas, comprei laranja, comprei tomates e repolho. No último, eu uso o e para fechar a frase. Então, eu vou usar o quê? Vírgula. E como eu falei, fechar a frase, não esquecer. Se eu não estiver perguntando, se eu não estiver exclamando, se não é uma citação e depois da citação da pessoa, sempre vai ter o que agora? O ponto. Eu tenho que fechar. Olha só essas frases que eu já usei na outra aula, que eu falei que nós iríamos revisar. Olha só, eu deixei aqui as lacunas para saber qual é a pontuação que você vai usar. Olha bem, vou deixar ela aqui um pouquinho. E aí eu vou fazer uma perguntinha. Olha só, estou sempre exclamando, admirando e surpreso. Às vezes indignado, com raiva ou entusiasmado. Quem sou? Quando ele fala, que pena, ó, nossa aula está chegando ao fim. Eu exclamei, ponto de exclamação, e fechei a minha frase com o ponto final. Viram como não é difícil? Olha essa, quantas mesas tem na sua sala de aula? Eu fiz o que para você? Uma pergunta. Então, se eu fiz uma pergunta, interrogação. Olha esse. Lara gosta de fazer todas as atividades. Eu estou afirmando que ela gosta de fazer todas as atividades e fechou o assunto. Não admirei, não perguntei, não falei que a Lara ia falar, não precisei de pausa porque foi só uma oração a minha frase. Então, olha só. Lara gosta de fazer todas as atividades. Eu estou afirmando, então eu vou usar o ponto final. Olha essa, eu até falei nela, ó. Mamãe disse, vai vir a fala da mãe. Se mamãe disse, ela vai falar algo, olha só. Quero que arrume o seu quarto. E aqui no final, dependendo de como a mamãe vai falar para você, pode ser um ponto ou pode ser um ponto de exclamação. Se ela falar assim, ó, quero que arrume o seu quarto agora. Olha que legal. Aí vai mudar toda a pontuação. Ó, fui à feira comprar uvas, a pausa. Certo? Se eu vou falar algo, para eu dar aquela respirada, aquela pausada, eu falo, fui à feira comprar uvas, vírgula, laranjas, vírgula, ovos e mangas. Certo? Entenderam direitinho? Então, assim, a gente precisa compreender e destacar essas frases. Então, gente, hoje, como é a nossa última aula, como eu falei no início, então eu quero chamar uma pessoa muito especial para ter uma participação conosco. A professora Vânia Lemos, gente, é a nossa coordenadora do 2º ano. Então, assim, é aquela pessoa que, quando ela recebe os blocos das escolas, ela encaminha para a gente. Nós organizamos as nossas aulas, preparamos os nossos roteiros, enviamos para ela e ela dá aquele toque final, faz as correções, as observações, aquelas dicas para ficar melhor as aulas. Então, eu quero agradecer aqui, junto aqui com a equipe, professora Vânia Lemos, obrigada pelo cuidado, obrigada pelo apoio, obrigado pelas orientações, pelas dicas, que sem esse apoio, nossas aulas não teria sido possível estar até aqui. Eu é que agradeço, né? Assim, a oportunidade de estar trabalhando com você, uma professora, assim, de excelência, e nós, enquanto CEMED, só temos que agradecer pelo empenho, pela dedicação, pelo seu compromisso. Realmente é gratificante trabalhar com profissionais como você. Nosso trabalho fica leve, fica gostoso. Nós só temos que agradecer durante todo esse tempo que você esteve aqui com a gente, esses dias, esses meses, né, digamos assim, agradecer por tudo. Então, obrigada, professora. Então, gente, olha só, mas eu não poderia deixar o agradecimento só com a professora Vânia Lemos. Eu quero agradecer também, primeiramente, a Deus pelo cuidado e proteção de todos os dias, a minha família pelo apoio incondicional, a equipe ETI Olga Benário por todo o suporte, parceria, a CEMED pelo apoio, todo o suporte necessário, a diretoria do ensino fundamental por todo o amparo, cuidado e zelo, a minha coordenadora, como eu falei aqui no início, né, pelo compromisso, atenção, suporte e, acima de tudo, pelas orientações sem deixar o lado humano.
Agradecer à equipe de produção, filmagem, edição, pela parceria, profissionalismo, paciência conosco. Tem que falar, professora, olha para cá, professora, vira para lá, professora, calma. E com todo carinho, o meu agradecimento também vai para os meus anjinhos, os alunos que estão aí assistindo às aulas todos os dias, acompanhando. Aos pais pelo suporte e acompanhamento diário às nossas crianças. Fique bem, isso tudo vai passar, logo, logo estaremos de volta. E a Francisquinha está aqui, né, Francisquinha, para dar todo o apoio, todo o suporte. Obrigada, professora. E obrigada, gente, obrigada a toda a equipe envolvida nesse projeto maravilhoso. Fique bem, logo, logo isso vai passar. É uma experiência rica, experiência muito boa. Obrigada pela oportunidade.